A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais um dia estamos aqui, vamos iniciar a oração do dia. Hoje é dia 16 de abril de 2020. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. Hoje, nesse primeiro dia, Primeiro momento do dia, vamos falar com Deus. Meu Deus amado, Deus querido, entramos na Tua presença, Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor, meu Deus, venha nos dar sabedoria, Pai, para que nós venhamos sempre estar fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Jesus. E nesse dia hoje, Deus, quinta-feira, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, entrego a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração nas Suas mãos, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê um dia de bênção, um dia de vitória. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor vá de encontro, Pai, as pessoas ali no hospital, que o Senhor venha dar o conforto, que o Senhor venha dar a cura, e que em nome de Jesus, meu Deus, os caminhoneiros que estão aí pelo Brasil afora, levando o alimento para todos, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha dar vitória, Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor me capacita para mim estar levando a palavra hoje para as pessoas e que o Senhor, meu Deus, abra o coração das pessoas para estar entendendo a mensagem que o Senhor quer passar através da minha vida. Hoje nós vamos falar de José. Aqui em Gênesis capítulo 37 fala da história de José. José era filho de Jacó e José sempre foi uma pessoa temente a Deus. Deus sempre deu sonhos para José, sonhos proféticos, né? Deus sempre avisou José do futuro dele através de sonhos. E os irmãos de José até caçoava de José, chamava José o sonhador, mas era zombando de José. Até um dia que os irmãos de José, levados pela inveja, decidiram jogar José num poço. Até que o outro irmão dele doeu o coração, não aceitou e não permitiu que jogasse, mas todos, em comum acordo, decidiu vender José para um comprador de escravos no Egito. Já pensou, irmãos? A própria família, os próprios irmãos vender a gente. E foi assim que aconteceu com José. Vendeu José, José foi escravo, chegou lá no Egito, foi escravo. José foi acusado de ter dado em cima de mulher casada, mas tudo injustamente. E o que eu trago hoje, assim, para nós pensarmos sobre a história de José, que José era um servo de Deus. José era temente a Deus. E Deus tinha planos na vida de José. Tanto é que para os planos de Deus concretizar na vida de José, Deus permitiu que José fosse para o Egito, Deus permitiu que José fosse escravo, para depois ele exaltar José. O que nós aprendemos com essa história de José para a nossa vida? Que mesmo quando Deus está do nosso lado, Ele permite prova. O que nós aprendemos que às vezes para nós ter a vitória, nós temos que passar pelo deserto. Nós temos que passar pelas provas. E como que nós temos que agir nos momentos de deserto? Como que nós temos que agir nos momentos das provas? Nenhum momento ali na Bíblia relata que José reclamou. José podia muito bem dizer, mas eu sou um servo de Deus, eu temo ao Senhor, por que Deus está permitindo tudo isso comigo? Nenhum momento José disse, Deus não se lembra mais de mim, parece que Deus me esqueceu. Mas muitas das vezes, com certeza José orava, né? E tinha essa sensação que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava respondendo. Porque quando Deus quer nos provar, Ele parece não nos ouvir. Mas é no momento que Deus está em silêncio, que Deus está trabalhando para dar a vitória para nós. E assim foi com José. José ficou ali 2 anos José ficou muito tempo como escravo. E quando ele foi acusado de ter dado em cima de uma mulher casada, ele ficou 2 anos preso. José passou por muito sofrimento, até o momento que
Deus permitiu que Deus deu ele um dom de revelar sonhos. E aí o rei do Egito teve um sonho. E aí, eu não vou explicar tudo que é muito grande, mas está no capítulo 37 ao 40, 41 de Gênesis. E aí, no decorrer de toda a história, Deus fez o trabalhar ali, que José revelou o sonho do rei, que ninguém conseguia decifrar esse sonho. Deus deu a sabedoria para José. Até o rei reconheceu e disse. Eu vou ler aqui para os irmãs e os irmãos. E aqui no capítulo, aqui fala assim. O rei disse. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. E aí, neste momento, o rei do Egito colocou um anel no dedo de José e falou que José era o governador do Egito. Olha que linda história, né? Que é uma história verdadeira que está na Bíblia. Quantas vezes nós está ali triste, quantas vezes nós está ali desesperado, seja com a separação, seja com a doença, seja com um filho nas drogas, seja qual for a área. Quantas vezes nós está ali desesperado e nós achamos que é o fim. Quantas pessoas às vezes passam até por necessidades financeiras e tá ali triste, desiludida, achando que é o fim. Muitos, por causa desses problemas, se entregam na tristeza, caem em depressão. Mas o que nós aprendemos hoje com essa história de José é que para nós ser aprovados, nós temos que passar pela prova. E que nem sempre você estiver passando por um momento de tristeza, dificuldade, quando você está passando pelo deserto, alegrai-vos, porque todas as histórias da Bíblia, das pessoas que serviam ao Senhor, que Deus queria exaltar, Deus permitiu desertos, mas Deus sempre estava ali com a pessoa no deserto. E para ante a forma que os inimigos nos tratam, é permissão do Senhor. É para que a obra de Deus concretize em nossa vida. Porque se os irmãos de José não tivessem vendido José para ele ir para o Egito, José não poderia ser governador do Egito. Então, muitas coisas é para nós realmente aprendermos que é da permissão de Deus. No momento que está passando, a gente não entende. Com certeza, José não entendeu ali. Quando os irmãos dele vendeu ele não entendeu. Mas era permissão de Deus para que ele fosse para o Egito e que o nome dele fosse exaltado ali no Egito. Porque Deus exaltou José no Egito como governador do Egito. E foi porque Deus usou Josué, e foi porque Deus usou José, que o pessoal do Egito todo não morreu de fome. Porque o sonho do faraó revelava exatamente isso. Que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o sonho que Deus revelou, que José revelou, mostrou para guardar alimentos nos 7 anos de fartura para o ano de escassez. E foi isso que salvou o povo dali, todos os lugares dali da região. Porque se José não tivesse revelado esse sonho, Deus não tivesse dado esse dom para José, para ele revelar esse sonho, todos iam morrer de fome, porque não ia guardar os alimentos no tempo da fartura para o tempo de escassez. Então, nós, no momento que nós estamos vivendo, com certeza, nos desertos que Deus permite nós passar, nós não entendemos o porquê. Mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o motivo que Ele está permitindo ali, porque Ele quer nos exaltar. E nós muitas das vezes não entendemos o trabalhar do Senhor, porque Deus quer nos exaltar, mas antes Ele nos testa, antes Ele nos molda, antes Ele nos ensina, antes Ele muda o nosso eu para nos exaltar. E essa foi a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração.
E espero que todos os irmãos tenham entendido o que Deus quis passar para a gente entender que nem sempre o deserto é ruim, mas que o deserto às vezes é Deus nos preparando para a vitória. E é uma frase que eu sempre costumo falar. Se José não tivesse sido escravo, ele nunca tinha sido governador, porque antes Deus permitiu ele passar pelo vale, pela escravidão, mas para um dia exaltar ele, para que todos vissem que Deus era na vida dele. E assim eu desejo para todos uma ótima quinta-feira, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que essa palavra, Deus venha trabalhar ela no seu coração e que você venha entender que sempre, nem tudo que é ruim permanece sempre ruim. E nem tudo que estamos vivendo hoje significa que Deus não está do nosso lado. Significa que se Deus permitiu, é porque Ele quer nos exaltar. Ele tem um propósito. Essa palavra que eu deixo hoje para os irmãos. Um bom dia e que Deus abençoe a cada um.